Olá pessoal, Carol Caracas aqui falando da Marketing Mind, sejam bem-vindos. E hoje eu queria falar de um tema nada técnico, não vamos falar de marketing digital, vamos falar sobre a sua vontade de empreender, aquela que está todo mundo à sua volta reprimindo, né? Tem sempre muito mais gente para desanimar do que para encorajar a gente. E eu tenho visto muita coisa na internet recentemente que, infelizmente, colocam a pessoa para baixo, né? Falam muito mais o tempo inteiro de que não é para todo mundo, que tá todo mundo falando de empreendedorismo como se fosse uma coisa que se ensina e que não se ensina, né? E virou um bicho de sete cabeças esse negócio de empreendedorismo, de que tem gente querendo ensinar a empreender e tal, como se isso fosse uma prerrogativa de quem já nasceu com isso, né? Ou você é um empreendedor nato, ou você não é um empreendedor nato. Então, isso é que eu queria discordar e falar para vocês que eu tenho visto muita gente mesmo, ainda que seja por necessidade, se desenvolver muito e conseguir começar a empreender, começar o seu negócio. É lógico que não é fácil, é lógico que existe muito discurso de autoajuda assim, de uma forma irresponsável, né? Que a gente chama de autoajuda barata, que fala para a pessoa que é só ela acreditar nela mesma, que ela ter pensamento positivo, que ela seguir em frente, que vai dar tudo certo sem preparação. Ora, não é isso, né? Então a gente tem até uma frase que eu gosto muito que fala: sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Ou seja, não existe sorte, né? Existe você estar preparado, você se desenvolver e você encontrar as oportunidades certas, ou melhor, saber criar as oportunidades certas para a sua vida. Então eu acredito muito nisso. Então, se você começa a se relacionar com pessoas com quem você possa aprender, em quem você possa se inspirar, né? Que você possa mapear os erros dessa pessoa para tentar evitar esses erros na sua trajetória. Se você também começa a se preparar mais tecnicamente e do ponto de vista principalmente de comportamento, de atitude, de mentalidade, porque empreender é uma maratona, né? Tem gente que usa muito essa frase e ela é muito verdade, não é uma corrida de 100 metros. Você pode estar fazendo um super sucesso depois de uns 200, 300 metros percorrido, mas aí vem uma coisa que te abala e você tem que recomeçar. Então, é muito mais sobre desenvolvimento pessoal seu como empreendedor, para saber que vai ter um próximo desafio, que vai ter um próximo fracasso e que esse fracasso não precisa ser definitivo, né? Que você não vai parar por causa de um fracasso, de um obstáculo, que aquilo ali vai ser mais uma forma de você aprender e de você melhorar e de você seguir, né? E de que você precisa fazer uma blindagem mental para os problemas que virão, para as crises, para as polêmicas, para a perda de um funcionário que é estratégico para você, por um risco que você correu e alguma coisa deu muito errado, você perdeu dinheiro. Então, essa blindagem mental é o que você precisa trabalhar principalmente, porque vai ter um monte de crítico de arquibancada para dizer que você está fazendo errado, que não é para você, e que porcaria, esse vídeo que você fez, esse conteúdo que você fez, enfim. Tem muita gente aí muito mais pronta para derrubar, seja lá por que for, a gente não vai julgar, né? Cada um com o seu cada um. Tem muita gente focando a energia em coisas negativas, e eu não digo que a gente não tenha que ser realista, por isso a gente tem que se preparar. Mas você ser realista, pé no chão, muito mais focado em atrair coisas positivas e aprender e se preparar, é muito melhor, é muito mais produtivo você ser uma pessoa realista e para baixo, né? Aquela pessoa que só mensageiro do caos, do apocalipse, que só fala para as pessoas que vai dar tudo errado, em vez de dar uma dica útil. Olha, pode dar errado, os erros são esses, então estuda isso aqui, se prepara nisso aqui, entra em prática, mas não arrisca tudo, calcula os seus riscos, etc. Se prepara, né? Muda a sua atitude, você tem que ser mais proativo, mais protagonista. Então, por que existe hoje no mundo o Empretec que dá tão certo, com estatísticas tão positivas em relação à sustentabilidade de um negócio, quando o empreendedor passa pelo Empretec? Para quem não sabe o que é o Empretec, é um curso da ONU ministrado
no Brasil pelo Sebrae, e ele surgiu no pós-guerra, quando o mundo estava quebrado, né? E estava um problema sério, caótico na economia mundial, e eles começaram a estudar isso em grandes universidades americanas, e aí teve lá um psicólogo, um professor psicólogo que construiu uma metodologia, fez vários testes, né? Isso não foi aleatório, teve muita pesquisa, muita prática, muito teste envolvido, e descobriu que o governo dava dinheiro para esses pequenos empresários, para eles se reerguerem, e não adiantava nada. Aí depois dava capacitação técnica, não adiantava nada. E aí quando começou a adiantar e a coisa começou a funcionar, e o mercado começou a se reerguer, principalmente as pequenas manufaturas na época, quando eles começaram a mexer em comportamento desses empreendedores, né? Em mudança de mentalidade, em mudança de atitude, em protagonismo, em preparação de desenvolvimento pessoal dessas pessoas. Então aí surgiu o Empretec, uma metodologia validada que hoje é ministrada no mundo inteiro, e eles chegaram à conclusão de 10 características de comportamento empreendedor. São 10 competências e habilidades que é possível você, mesmo que não seja o seu perfil natural, você trabalhar para desenvolver, para minimizar essas estatísticas horrorosas que a gente tem de empresa que quebra no primeiro ano de vida, de falência e etc. E eles constataram que o percentual de negócios que continuava progredindo e funcionando, de empreendedores que tinham feito o Empretec, passado por esse choque de treinamento comportamental, e os que não tinham feito, era muito maior o percentual quando a pessoa tinha passado. Então, existem dados que mostram isso, né? Não é um achismo, né? Isso tem validação, isso, uma metodologia que foi aplicada e foi medida depois, os resultados foram medidos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que por mais que você não seja aquela pessoa super proativa, super empreendedora por natureza, super vendedora, né? Porque os empreendedores geralmente são reconhecidos por isso. Eles não podem ser pessoas que têm vergonha de vender. É uma habilidade muito forte você querer vender, você querer abrir contatos, abrir portas, você correr atrás, você ter ser uma pessoa positiva, para cima, enérgica, que todo mundo quer estar junto, né? Você ter esse espírito protagonista. Geralmente os empreendedores são assim, né? Eles matam um leão por dia. Se vem um primeiro fracasso, um erro, eles não se deixam desanimar. Então, se você não é assim, isso não quer dizer que você não possa, primeiro, minimizar esses pontos fracos, se desenvolver um pouco mais nisso e aproveitar outros pontos fortes que você tenha, né? Porque não adianta nada um empreendedor desse e os bastidores da empresa é uma bagunça, não tem administração, não tem procedimento, não tem processo, não tem controle. Então eu conheço muita gente que não tem esse espírito super protagonista, super extrovertido, vendedor, mas que fez uma boa sociedade, uma boa parceria, se juntou com outra pessoa e realizou o sonho dele de ter um negócio, né? De prosperar mais financeiramente, porque como empregado você sempre vai bater um teto. O empreendedor, quando dá certo, quando a coisa acontece, deslancha, é a única maneira que você tem de construir realmente independência e liberdade financeira, de você gerar renda passiva, de você vir a se tornar um investidor no futuro, para você ter um futuro mais tranquilo, né? Com renda, sem que você precise trabalhar o resto da vida até morrer. Se você souber administrar o seu dinheiro, gerar a sua riqueza, e isso em geral só vai acontecer se você arriscar empreender. Porque como empregado, como sempre, vai bater um teto e você vai entrar naquela esteira dos ratos que a gente chama, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente incha, né, os nossos gastos, melhora o nosso padrão de vida de um jeito, e aí para compensar às vezes tristeza, frustração, compensar o fato de trabalhar 14, 15 horas por dia sem gostar do trabalho, a gente vai aumentando nossos gastos, vai melhorando a nossa vida e a gente não consegue salvar dinheiro para o futuro, a gente não consegue construir renda passiva, a gente não consegue reinvestir. Claro, estou falando da grande maioria. E eu entrei nessa esteira dos ratos. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava, né? E mais a minha vida ficava, teoricamente, de sucesso, muito boa, mas no fundo era conta bancária vazia, porque eu gastava tudo que eu ganhava, quanto mais eu ganhava.
E hoje eu penso muito mais com a cabeça de empreendedora, de construir um futuro, de construir uma renda passiva, de gastar menos hoje, menos prazer imediato e mais construção, mais crescimento. Eu penso em reinvestir tudo que eu ganho no negócio. Por quê? Porque mudou a minha mentalidade. Então, eu queria dizer só para você não se desanimar. Essa coisa de que rotulam, você tem ou não tem perfil empreendedor, tem muitos testes na internet, veja se você tem um perfil empreendedor. Eu não gosto disso. Eu sou bem realista para o fato de que existem pessoas com mais perfil empreendedor do que outras. Isso é um fato. E isso tem muito a ver com a educação que você recebeu em casa, com as influências que você teve. Porque não é tão genético isso, tem muito mais a ver com o ambiente, né? Com as suas influências. Então, o mais importante é você saber que você pode se desenvolver, focar nos seus pontos fortes, aproveitar, né? Potencializar esses pontos fortes. E para isso você precisa de autoconhecimento, saber quais são suas fraquezas e compensar essas fraquezas com uma boa equipe, com bons funcionários, com eventualmente uma parceria, uma sociedade muito boa. Eu e meu sócio, a gente tem uma complementaridade exatamente assim, perfeita. Eu tenho um estilo, ele tem outro. E o que seria da nossa empresa sem o trabalho que eu faço e sem o trabalho que ele faz, né? Que me permite com que eu faça o meu trabalho com mais liberdade, porque tem ele cuidando de uma série de outras coisas aqui nos nossos bastidores. Então, é isso que eu queria dizer para você. Não desanime, não deixem que te rotulem e não deixem que façam do seu sonho picadinho, não deixem que destruam o seu sonho assim à toa. Ouça tudo que tem para ouvir, faça suas análises, suas avaliações, mas se isso faz parte do seu sonho, cara, acredite, se desenvolva, corra atrás, porque é possível e eu tô vendo muita gente se transformar num ótimo empreendedor, que aos poucos vai melhorando, até por uma questão de necessidade, né? No momento que a gente está vivendo que não tem emprego e que tem que sustentar a família. Você tem que fazer alguma coisa para sobreviver e para construir uma história nova, tá bom? Um beijo grande para você. O papo foi meio cabeça, foi meio longo, mas para algumas pessoas eu acho que vai ajudar muito, vai fazer muito sentido. Se você está aqui no canal do YouTube, aproveita e se inscreve antes de sair. Se você está na fanpage, dá um curtir aqui na página. Espero que tenha te ajudado. Um beijo grande.